cidade de São Paulo, sobre o forte patrocínio e a blindagem de figuras como Dom Evaristo Arnes, a elite intelectual e sindical brasileira não apenas celebrou a ascensão sandinista, eles usaram a Nicarágua como laboratório. Lideranças sindicais da época, incluindo o homem que hoje ocupa a presidência do Brasil, o Lula, viajaram para entender a autonomia da tomada de poder. Eles foram a anatomia da tomada de poder. Eles foram aprender como paralisar as engrenagens de uma nação de dentro para fora. E isso é muito grave. O silêncio e a cumplicidade de Brasília diante do fim das eleições na Nicarágua não são meros erros diplomáticos. É o pagamento de uma dívida histórica de 47 anos. Porque tem muita gente cobrando. E o Lula não vai condenar o golpe, não vai condenar o ditador. Ortega não é um aliado acidental. Ele é o arquiteto da engenharia de poder que o Foro de São Paulo tenta consolidar no Brasil. O atual presidente brasileiro é um subproduto direto daquela escola de Daniel Ortega. A prova cabal dessa devoção ocorreu recentemente. Em entrevistas à imprensa europeia no auge de 21 e 22, o líder brasileiro, o presidente Lula, teve a audácia de defender a perpetuação de Ortega no poder, comparando o ditador sanguinário aos anos de mandato da ex-chanceler alemã Angela Merkel, uma ofensa à inteligência humana. Merkel jamais prendeu oponentes políticos, Merkel jamais fechou jornais, mas na mente moldada pelo sandinismo, a tirania é perdoada quando veste a cor certa. É a aplicação pura e cínica da democracia relativa. E realmente, o Lula não vai condenar o Ortega, como o Lula não condenou o Maduro nas últimas eleições, onde inclusive foi comprovada a fraude, comandante. Bom, essa é uma questão que está tendo desdobramentos por conta das revelações feitas pelo Donald Trump com base em documentos desclassificados da CIA e que levam ao entendimento Tudo coincidência, né? podem ter ocorrido. Podem, tem que provar, mas os documentos apontam aí as possíveis adulterações dos resultados em sistemas eletrônicos de apuração de votos. Eu gostaria de fazer, não é um contraponto, mas é uma questão que você comentou de Daniel Ortega como o arquiteto. Concordo, mas tem um arquiteto master, né? Acima. Né? Eu diria que é um dos, mas só que tem um que eu diria que está acima dele. Acima dele. Que foi Fidel Castro. Com certeza. Eu acho que a gente não pode esquecer que certeza. talvez, como aprendiz, né, o master dessa questão seja Fidel Castro em Cuba. Então eu acho que sim, Nicarágua foi um laboratório, mas o experimento maior começa com Cuba. A gente aí, óbvio, vai voltar a questões de 1950, o não sucesso, né, da tentativa de, à época, da tentativa de tomada de poder em Cuba, onde Fidel Castro, na verdade, se reforça como líder lá, um insucesso da CIA, tá? Deixar isso bem claro, grande insucesso da Agência de Inteligência Norte-Americana, da CIA, mas eu diria que só para fazer um contraponto e reforçando ao mesmo tempo, acima de Daniel Ortega está Fidel Castro. E outra questão importante trazer aqui, que você comenta sobre a Nicarágua, e que eu acho que toca, né, é a perseguição aos cristãos e perseguição aos padres e a Igreja Católica. Então, também é uma questão que me parece que o próprio Vaticano nunca se posicionou a essa perseguição a padres e cristãos na Nicarágua. Isso é preocupante. Tá bom? Nunca houve como diz, né? Nunca houve uma cruzada, vamos colocar assim, para salvar ali os cristãos, que é a mesma coisa que na África. Nós não vemos, e é uma crítica, aí é uma crítica. Veja, os Estados Unidos é um país cristão, o Brasil é um país cristão, né? Vamos colocar, né? A maioria cristã, né? A Europa está tomada pelo islamismo hoje, né? Mas ainda assim a maioria da população europeia é cristã. Mas, veja, não existe uma coalizão para libertar os cristãos lá da África,
que estão sendo dizimados. Mas vamos voltar aqui então. Sim. A Nicarágua é um projeto que deu certo no sentido de... Bom, ele virou uma ditadura. E aqui no Brasil não foi bem assim, né, Batistella? A esquerda ela não conseguiu ainda impor esse golpe. Ela pode-se dizer que está em construção. Nós vemos, né, tudo que está acontecendo, a destruição das independências dos poderes no Brasil, enfim, mas lá na Nicarágua eles conseguiram, até pelo tamanho do país, pela estrutura política que existia, eles conseguiram dar esse golpe muito antes, né, do que a esquerda brasileira de repente almejava. Agora vou seguir aqui. Ó, pessoal, votem no Shimon Oliveira. Né? Estou concorrendo lá ao prêmio IBEST na categoria de influenciador de política. E a gente está lá com influenciadores de esquerda, inclusive com influenciadores que foram lá chorar o passamento do ditador do Irã. A gente está concorrendo lá e eu quero que você ajude, né? O link está fixado nos comentários. Está fixado aqui também no chat. Vote no Shimon para a gente passar para a próxima fase. Nós saímos da 44ª, hoje estamos em primeiro lugar. Se a gente se mantiver em primeiro lugar até terça-feira, nós nos classificamos para o top 20 nacional e aí passamos dessa fase. Então, vai votando aí enquanto nós vamos desenrolando aqui o nosso bate-papo com o comandante Batistella, tá bom? Olha só, pessoal. E aí, bom... O nicaragüense decretou que lá não tem mais eleições. Só que nós vemos uma trajetória dos Estados Unidos pacificando e, vamos colocar assim, tomando espaço na América Latina de novo, certo? Eles se voltaram para o continente. E a reação foi imediata. A impunidade continental esbarrou em uma parede de chumbo. Marco Rubio fala com o peso do futuro do que está acontecendo, do que está sendo implantado agora na América Latina, diretamente de uma missão na Ásia. Rubio disparou um ultimato que fez os alicerces do Foro de São Paulo tremerem. A mensagem foi devastadora. A administração Trump e a comunidade internacional não ficarão de braços cruzados diante da repressão. E Rubio foi cirúrgico ao nomear o alvo. Ele cravou o termo ditadura Múrillo Ortega. Ninguém está falando, mas a inclusão do nome da esposa Rosário Murillo expõe a transição macabra do regime. Com Ortega aos 80 anos, a ditadura deixou de ser um projeto político para se tornar uma dinastia familiar intocável, onde a sucessão do terror já está garantida dentro da própria casa. A reação do Palácio do Planalto revela o pânico absoluto de quem sabe que o escudo americano foi reativado. O presidente do Brasil desafiou Marco Rubio publicamente, mais cedo, questionando a legitimidade americana para apoiar opositores. O desespero possui um motivo claro. A Casa Branca iniciou a operação para isolar o maior aliado tático de Brasília na América Central. A força implacável de Washington está desenhando um bloqueio idêntico ao que asfixiou a economia cubana. As narcoditaduras sabem que a tolerância acabou e o medo de que o mesmo isolamento econômico e diplomático atinja outros governos lenientes com o totalitarismo gera uma insônia crônica no establishment brasileiro. Comandante, será que nós teremos uma rodada de sanções ainda mais violenta contra a Nicarágua? Porque você já tem um processo em andamento, né? Você tem Cuba hoje completamente isolada, né, totalmente sancionada. Você tem a Venezuela que foi tomada, sim, né? Hoje Marco Rubio é quem manda diretamente dentro da Venezuela. Será que os americanos enxergam a Nicarágua também como um lugar importante e que valeria a pena ser controlado? Como que é essa questão estratégica do ponto de vista geográfico da Nicarágua? Olha, geograficamente falando, eu diria que se os Estados Unidos tiver que concentrar a sua política e as suas ações, ela vai fazer num país quase vizinho, que é o Panamá, por conta do Canal do Panamá. Ah, então é vizinho, né? Então, da mesma maneira que, na minha visão, se os Estados Unidos tiver que concentrar o esforço da sua política externa, vai fazer mais ao norte, Guatemala, na fronteira com o México,
porque geograficamente determinadas ações que possam ocorrer nessas regiões estão mais próximas dos Estados Unidos, ao norte e ao sul pelo Canal do Panamá, que nós sabemos que hoje é uma prioridade da política externa norte-americana. Portanto, geograficamente falando, eu não acredito que os Estados Unidos tomem medidas mais drásticas. Eu acredito que ele vai tomar medidas no plano internacional, no plano da diplomacia, provavelmente mais restrições de vistos ou algum tipo de atuar em questões aí que possam afetar a economia de Nicarágua, da Nicarágua, mas geograficamente eu reputo como prioridade o Panamá por conta do canal.